Olá, boa tarde, 1h05, o Sala de Redação desta sexta-feira que precede o Dia dos Pais, e para todos os pais do Rio Grande do Brasil, quero oferecer um drink, você que é filho, ofereça um drink com a vodka Valesa, ela casa bem com você, ou se você quiser, se o papai quiser, na hora do churrasquinho, né, quem sabe uma caipirinha com a cachaça Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Está começando o Campeonato Brasileiro, o Inter joga amanhã contra o Curitiba às 7h, o Grêmio joga no domingo 7h, no domingo à tarde tem um grande jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, enfim, nós temos muito assunto depois daquele Grenal da quarta-feira que foi vencida pelo Grêmio. Maurício Saraiva, quero começar contigo, me fala, o que tu está esperando para esse fim de semana, como é que tá a tua vida, hein, Maurício? Não, Maurício não. Acho que o Maurício está no Globo Esporte, Pedro. O Maurício. Acho que o Maurício está no GE, vai vir depois. Se quiser, a gente então fala tu, rapaz, fala tu. Vai, Diogo. Vai, Duda. Vai, Duda. Vamos esperar o Maurício. Vai lá, Duda. Vamos esperar o Maurício. Vai, não tem Maurício, vai o Diogo, então. Vai Duda, por gentileza, vai lá, Duda. Dá a tua impressão aí, tu acha que Quem não tem Maurício, vou dar minha impressão aqui. Acho que o Grêmio tá entre os 4 favoritos. Eu coloco Grêmio, Flamengo, Palmeiras. Tem o time do Galo, que eu acho que pode ser uma boa surpresa, mas olha, essa retomada do Corinthians aí tá me dando já tô começando a olhar o Corinthians já com outros olhos. É um treinador que parece que pode ser que dê alguma coisa, então tô colocando esses 5, tô deixando o Santos bem abaixo, com um perigo muito constante. Acho que um dos cariocas também é candidatíssimo a cair, assim como o Sport e o Atlético Goianiense. Eu acho que esses são os que mais têm problemas para encarar um campeonato brasileiro. Mas daí, enfim, no decorrer do programa a gente troca uma ideia sobre o Grêmio e dá para falar um pouco mais. De minha parte, assim, que o Atlético Mineiro viu, Diogo? O Atlético Mineiro é um potencial candidato ao título. Primeiro porque se reforçou muito, né? Assisti ao jogo do América, onde estava dando o VT. Primeiro tempo o Atlético teve problemas, o América foi prejudicado, o Lisca tem razão em reclamar, uma expulsão no primeiro minuto de jogo, contra-ataque, 9, 10 minutos de jogo, o atacante Ademir é derrubado pelo zagueiro, iria em direção ao gol, levou só cartão amarelo, depois teve um pênalti, que para mim foi pênalti do Hever no final do primeiro tempo, então passou por isso a classificação do Atlético, mas o Atlético tem uma grande vantagem, além do grupo de investimento, o Atlético não tem competição que não seja o Brasileirão. Ele vai se concentrar só no Brasileirão, enquanto os demais vão estar se desdobrando em viagens. Essa é uma diferença fundamental, porque quando foi treinador do Santos, com um time nada mais do que médio, o mesmo Jorge Sampaoli, ele conseguiu fazer uma grande campanha com o Santos, e até quando pediram para mim votar quem era o melhor treinador, eu não votei no Jorge Jesus, eu votei no Sampaoli, que fez muito mais do que o Jorge Jesus, porque ele não tinha o grupo de jogadores que o Sampaoli tinha. Agora, quem não está na Copa do Brasil e na Libertadores, tem muita condição, porque o jogo quarto e domingo, olha, vai ser um terror para todo mundo. Pedro, só uma informação me passaram aqui, que estou entrando no site do Grêmio, o André rescindiu o contrato, tá? Informação aqui que já está no Twitter. O Grêmio informa que chegou a acordo com o atleta André Felipe para a rescisão contratual e o jogador não faz mais parte do elenco. Que é o melhor para todo mundo, né, Duda? Nossa, perfeito, porque o Grêmio estava empacando a carreira do jogador, porque ele já não ia jogar mais. O jogador já não vinha rendendo e já não agradava, principalmente a torcida. Acho que a comissão técnica até, publicamente ao menos, demonstrava o contrário. Até o Renato deu uma declaração que de repente usaria o jogador. Então acho que fica bom para todo mundo, Pedro. Olha, que saída perfeita. Assim a torcida vem mais um pouco de confiança, porque sabe que, olha, não tem chance do André voltar. Tem nada contra a pessoa, zero. Nem conheço o André. Claro. Mas olha, assim, como jogador não virou e não fez nada bem no Grêmio, não foi bem. Essa é a segunda solução. Essa é a segunda solução que o Grêmio encontra, Leonardo. A primeira foi com o Tardelli. O jogador custou uma fortuna para o Grêmio, uma fortuna. Custava 1.300.000 por mês, alguma coisa assim, e que o Grêmio conseguiu se livrar. Claro que pagando, né? Claro, não foi de graça, deve estar pagando até hoje, deve ser uma fortuna ainda que o Grêmio deve estar pagando, que são essas coisas do futebol. Daqui a pouco tu contrata um jogador, faz um contrato longo, para ter ele não dá certo, tu fica pagando, fica com a conta. E agora o André, que também era um salário vultuoso, 30% do salário do Tardelli. Tardelli foi o jogador mais caro
da história do Grêmio, do futebol gaúcho, do futebol, sei lá, do mundo, né? Para dar nenhum resultado. Tá? E agora o Grêmio não é se vendo livre do André, porque ele vai ter que fazer pagamento, porque o contrato do André ia até o final de 2021. Mas bom, é a melhor forma de terminar com isso, né? E o André vem, e quando veio nós saudamos a contratação, porque o André era um dos poucos centroavantes de atividade no Brasil, com qualidade, com um padrão. Mas o André não aconteceu, né, Pedro? Os números do André... A gente tinha expectativa pela condição técnica dele, que naquele time de toque que o Renato tinha, com o Luan, com o Douglas, com o Arthur e tal, que ele, eu tinha certeza, é a melhor contratação. Puxa, olha só. Ele conseguiu uma recuperação na carreira no esporte, né? Porque o André, ele surge no Santos, daí ele vai pra Ucrânia, volta no Atlético, aí volta pro Santos, aí ele não consegue acontecer, mas no esporte ele consegue. E aí depois ele volta pro esporte... Com o Diego Souza, né? Com o Diego Souza. Exato. Né? E ele volta pro esporte e a gente imaginava que o André seria o cara adequado. Mas não aconteceu e os números dele são baixíssimos. Ele fez 11 gols em 75 jogos. Eu arrisco te dizer que ele vai voltar pro Sport Recife, que é o clube que tem interesse nele, que ficou com saudade dele. E agora, como ele não tem contrato, tá recebendo do Grêmio, ele pode jogar por um salário muito menor. Tá entendendo? Que era o problema que o Sport... Pedro, vai ter que ser 10% que ele ganha no Grêmio. O orçamento do esporte para esse ano é 36 milhões. Não, o esporte está liquidado. O esporte, o Duda pegou bem, o esporte é candidato seríssimo. O esporte estava disputando o campeonato para não cair no quadrangular, para não cair em Pernambuco. Então o esporte está numa crise absurda, uma crise financeira, pagando as contas desse período em que ele contratou Diego Souza, contratou André, que ele montou um time e o Sport chegou a beliscar a vaga na Libertadores. O Richelli está com uma reclamatória grande, né? Exato, o Richelli, exato, e ele reclama, e não é pouco o atraso, né? É FGTS, é salário, é direito de imagem. Isso. É uma pena porque o Sport e o futebol pernambucano passa por uma crise. O campeão pernambucano é o Carcará, o Salgueiro. Primeira vez que um time do interior ganha o campeonato pernambucano. Ganhou do Santa Cruz. Ganhou do Santa Cruz, do Santa Cruz do Itamar Chile, o gaúcho. Ganhou nos pênaltis no Arruda, porque nem Náutico, nem Santa Cruz, nem Sport conseguiram, nem no contexto estadual, né, se estabelecer. Guerrinha, o que tu diria do Inter no Campeonato Brasileiro? Qual é a tua expectativa, a tua esperança? Aliás, o Inter tem as 3 competições, né, Guerrinha? Também não tá o Guerrinha. Algumas agências importantes. E tu, Malerotti, o que tu espera do Internacional? Só não faz um discurso de meia hora, tá? Tá bom, Pedro, tá bom. O seguinte... Agora eu tô... O seguinte... Vai que depois eu vou. Tá bom. Olha, o Internacional, ele realmente, assim, ele tem a chance de começar o Brasileirão, apesar de ser um jogo fora de casa e apesar de ser a primeira partida, a gente sabe que tem toda aquela carga emocional, assim, de uma estreia em Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o Internacional, ele tem, ele reúne condições para conseguir voltar do Couto Pereira com os 3 pontos. Acho que o Internacional é um time superior tecnicamente, acho que se realmente houver as correções pontuais, assim, que a gente já está batendo aqui desde a volta do futebol, né, no pós-pandemia, eu acho que o Internacional pode se valer do fato também do Curitiba vir extremamente machucado pela perda da decisão do Paranaense. Não, mas machucado por machucado, o Inter também tá, né? Não, ok, mas eu acho que o Inter é mais clube, é mais camisa, é mais time, é mais força, é mais história. Eu acho que ele tem todas as condições de vir e derrubar de vez o Curitiba, né? Porque eles já estão... Ambos estão machucados, ambos estão doloridos, mas eu acho que a dor do Curitiba ela é mais intensa porque vinha ganhando até os 45 do segundo tempo e tomou a virada em 2 gols em 3 minutos nos acréscimos, né? E lá se foi uma taça, né? Acho que se isso acontecesse com o Inter, pelo amor de Deus, né? Já tá ruim o suficiente no momento, né? Então acho que o Inter tem tudo para conseguir ter uma boa atuação e se reerguer também, né? Porque a gente caiu agora na final do segundo turno do Gauchão, mas nada melhor do que o trabalho para colocar o trem nos trilhos de novo. Não tenha dúvida, Guerrinha. O desempenho do Inter vai depender muito do Cudê.
Se o Cudê continuar com as ideias que ele implantou até agora, o Inter é apenas participante. É apenas participante. Por quê? Porque a turma do Brasileiro é muito mais forte que a turma do Gauchão. Muito mais forte que Universidade do Chile. Muito mais forte que aquele time que eu nem me lembro o nome aí, que eu falei que dava ali no Cachorro do Rosário ali, eles iam se dar bem. Muito mais forte. Então, né? Então, vai depender do Cudê. Eu hoje ouvi uma coisa, o Esporte ao Meio-Dia, que houve uma cobrança muito forte do Departamento de Futebol em cima da comissão técnica e dos jogadores. Essa era a primeira providência. Agora entregaram pro Cudê um bisturi. Olha, Cudê, agora tu esquece, agora tu tem que fazer a cirurgia. Vamos ver o que ele vai fazer nesse time amanhã lá no Couto Pereira. Mas ele veio para fazer esse esquema, para fazer essa ideia, não se importando com a capacidade dos jogadores. Eu não sei se ele vai mudar, Guerrinha. Pedro, eu não sei se preciso refrescar a memória das pessoas que estão nos ouvindo, acho que não. No ano passado, o Internacional foi muito, mas muito elogiado pela sua dupla de zaga. Aliás, foi uma dupla de zaga uma das menos vazadas do Campeonato Brasileiro. Moledo e Cuesta. Então, era um setor que o Internacional, mesmo tendo carências nas laterais, o Internacional se segurava legal. Aí o homem chegou e disse, não, eu vou desmontar o que tinha de melhor. Eu vou botar o habilidoso Fux dentro da área. E aí começou a tomar gol do Bambala, do 7-Eleven, vai tomando gol de todos os times aí. Então, quer dizer, a primeira coisa, tu arruma a tua casa. Tu arruma a tua casa primeiro para não tomar gol. O futebol é muito mais simples tu ganhar por 1-0 do que de 6-5. Então tu arruma primeiro a defesa. Depois tu começa a armar o resto. Não, ele desmontou a defesa. Então ele precisa remontar essa defesa. O meio-campo, que é um setor vital de qualquer time de futebol, ele também precisa mexer. Ah, o Musto é meu amigo. Pô, mais uma razão. Musto, fica aqui do meu lado, vamos olhar junto. Quando tu achar que tem que mudar, tu me dá um alerta aí. Mas deixa ele do lado dele ali fora. Me ajuda. Entendeu? Ajuda ele, se é amigo. O amigo tem que ajudar sim. Bom, ele não sei se ele vai mexer. Ele não vai ter o Edenilson nesse jogo, que está lesionado, não viajou, né? E é uma perda considerável. Não sei se ele vai insistir com o Marcos Guilherme de meio campista. Ele, não sei, acho que mostraram para ele mal o vídeo do Marcos Vinícius. Ele viu alguma partida que ninguém viu. O Marcos Vinícius é atacante. Então o Internacional está na mão do seu treinador. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vai fazer a cirurgia, o Marcos ou vai Vinícius botar somente é o Marcos Guilherme, né? Hein? O Marcos Vinícius que diz é o Marcos Guilherme. É o Marcos Guilherme que eu falei. Mas eu não sei se ele vai fazer a cirurgia ou vai colocar mentiolato só. Se só colocar mentiolato, vai sangrar logo ali na frente. Tá na hora de fazer, de abrir, tirar o que está errado e tentar encontrar um caminho. O Internacional depende disso. Pois é. Agora, o Leonardo Oliveira pensa exatamente o contrário. Acha que o treinador veio para fazer isso, que vai fazer isso, e o Guerrinha tá totalmente contra isso aí, Leonardo. A ideia de jogo dele é muito clara, e desde que ele foi contratado, na primeira entrevista, não me parece, a não ser que surpreenda muito, pela trajetória dele. Ele tem trajetória curta, é verdade, ele começa lá em 2015 no Rosário, mas o modelo de jogo é esse, e o Inter foi buscá-lo para que implantasse isso, né? A questão do Moledo, eu concordo que o Moledo, como zagueiro, em posição, bola aérea, energia, ele é mais jogador, mas aí tem aquela questão do modelo de jogo do técnico. O Moledo, quando joga nessa ideia de que o zagueiro tem que sair construindo, ele acaba se atrapalhando. Eu não acredito que ele vá mudar. Talvez ele mude uma peça ou outra. Por exemplo, ele deve estar preocupado sim com a lateral esquerda, né? O Moisés é um jogador que não está entregando, é um jogador de vigor, de imposição, que é o que ele precisa para recomposição, para chegar da frente, mas não adianta tudo isso e quando tem a bola a produção ser próxima do zero. E o que ele tinha de virtude, que era a parte defensiva, foi por terra no Grenal. Acredito que aí tem uma preocupação, tem uma questão de ajuste de mecânica de jogo.
que vai mas ele ser não vai necessária. trocar porque o Wendel não entrega o modelo de jogo que ele quer, quem entrega é o Moisés. Mal, mas entrega. Então, assim, ele vai ter de encontrar. Mas ele não pode botar o Jussa que jogou ali. O Jussa é volante de origem e vem para jogar como zagueiro. Ele até no jogo mas nessa hora tu tem que fechar a casa. Nessa hora tu tem que fechar a casa. Tu tem que evitar, para te voltar a confiança, tu não pode perder. Então tu fecha a casa. Não é hora de arriscar, não, nós vamos lá para enfrentar o Curitiba de peito aberto. Tu perde. Sabe como é que tu chega aqui? Muito pior do que tu saiu. Não, agora a hora é de tentar reconstruir. Tu reconstrói de uma única forma, fechando a casa. É beabá do futebol isso. Não fui eu que inventei. Sim, vendo o modelo de jogo, Guerra, e tudo que o Pedro brinca da história do cudesista, mas é uma questão que eu monto a minha observação em cima do modelo de jogo dele, porque ele não vai mudar. A ideia dele é de marcar na frente. Ele vai marcar, mas vai marcar lá na frente. Ele tem um conceito de jogo que quando tu recupera a bola mais próximo do gol, melhor. E a questão do armador, ele não joga com o armador clássico porque o armador dele é a roubada de bola perto do gol para sair em velocidade. Então esse é um conceito que ele está tentando implantar e eu acredito, pelo menos, que precisa dar tempo ao tempo. Ele teve resultado antes da pandemia, na retomada ele está oscilando, ele teve 2 bons jogos, embora fosse contra o Aimoré Esportivo, o rendimento do time, mesmo sendo contra o Aimoré Esportivo, ele chamou a atenção. O Inter resolveu o jogo com o Esportivo em 20 minutos. Teve rendimento, apesar da fragilidade do adversário. Por isso eu acredito que ele não vai mudar. Que na cabeça dele, o time não se constrói por trás. A marcação ela tem que ser lá na frente. Né? A questão dos zagueiros. O zagueiro, não é que o zagueiro não consiga cabecear, é que a mecânica de jogo do Inter não está funcionando. E aí tu vê no lance dos gols do Everton, no primeiro tinha 4 jogadores em cima do Everton e bagunçou todo o sistema defensivo. No segundo tinha 3. O Everton dá um chapéu no Bosquilha e tem 3 jogadores em volta dele. Aí claro que vai faltar gente dentro da área. A questão é de ajuste de mecânica. E a mecânica vem como? É com o tempo. Ele não vai ter tempo de treinar, ele vai ter de treinar no jogo, e vai ter de ajustar no jogo. Algumas peças deixam a desejar. Eu acho que o Musto, por exemplo, precisa se recondicionar. É um jogador que ficou sem jogar de maio a janeiro no ano passado e veio de novo e agora teve uma outra longa parada. Se percebe isso. Talvez o Lindoso dê mais resultado. Né? Não sei se o Lindoso está liberado, ele estava com uma questão muscular. A lateral esquerda é um problema. Ele precisa resolver a lateral esquerda porque quando marca, encaixa como o Grêmio encaixou, tu precisa ter jogador que quebre a linha, que drible, que abra o espaço, que bagunce a defesa adversária, como o Everton bagunçou a defesa do Inter. O Everton gingou na frente da defesa do Inter, tirou 4 jogadores da área. Tu precisa ter esse jogador que cause esse embaraço no adversário. Isso ele não está tendo. Pois é, Diogo Oliveira. Atenção, torcedor colorado, depois dessa explanação do Léo aí. O Internacional vai seguir perdendo o Grenal. Por que, Guerrinha? O Diogo Oliveira, o que tu tem a dizer sobre Grêmio Inter? Ele vai perder então? os outros. Ele vai perder os outros. Não, quando está errado... Guerrinha cortou, Guerrinha. Quando repete. Começa de novo ali que cortou quando tu começou. Tu muda. Não, Guerrinha, diz o Internacional vai seguir perdendo Grenais se ele não mudar o modelo. Isso, vai daí. Ele precisa mudar o modelo. O Internacional jogou 4 Grenais, ele não mudou o modelo. Sabe o que aconteceu? Perdeu 3. Ele tem que mudar o modelo. Não adianta eu chamar o pintor e eu não ter tinta para dar pro cara. O cara não vai conseguir pintar. Termina com esse negócio que, olha, eu jogo dessa forma. Não, o treinador não é isso. O treinador chega e diz, o que é que tu tem? Eu tenho esse. Vamos ver como é que ele joga. Eu vou montar o time de acordo com os caras. Azar da minha mecânica de jogo. Se o cara vive da mecânica de jogo, ele tem que viver na Europa. Lá no Real Madrid, que aí ele manda contratar os jogadores que se encaixam no modelo de jogo dele. Não, ele está equivocado. Ele está errado. O Novo Hamburgo fez 3 gols no Grêmio, ele jogou 4 Grenais, não fez nenhum. Muda, está na hora de mudar. Chega desse negócio que ele tem modelo, para com o modelo, arquiva o modelo. Então, e aí, Diogo? Não, eu acho assim que a despeito assim de mudanças, se vai mudar peças ou não, de Grêmio ou de Inter,
Eu, sinceramente, eu não vejo assim um campeonato tão complexo para Inter e Grêmio conseguirem pelo menos vaga de Libertadores. O time é o Flamengo. Esse é o time que está posto. O Atlético é um projeto que está começando, mas pelo histórico do Sampaoli, ele consegue fazer time. Agora, se a gente for olhar, Guerrinha, Pedro, Léo, Duda e amigos, se a gente for olhar o que a gente tem de amostragem agora, a gente tem o Fluminense com limitações severas, ainda agora vendeu o Gilberto. O Botafogo numa crise que os funcionários estão largando nota oficial dizendo que não tem comida na mesa. O Santos não paga 70% do salário dos jogadores, está numa crise medonha. O Cruzeiro não está no campeonato. O São Paulo saiu na semifinal, está disputando de 5º a 8º em São Paulo. O Corinthians e o Palmeiras, eu vi o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista foi de chorar. O Guerrinha, o Marcelo Barreto, lá no Redação Sport TV, os ouvintes começaram a ligar, não vai falar da final do Campeonato Paulista, está falando do Grenal antes. E ele disse assim, não, nós deixamos o Corinthians e São Paulo de castigo pro fim de tão ruim que foi o jogo. Então, assim, eu acho que talvez na comparação com o que a gente vê agora, pode mudar, obviamente, né? O campeonato muda, tem janela, pode mudar. Mas, assim, os adversários do Inter não estão tão bem, assim, que impeçam o Inter e Grêmio de ter um campeonato legal. Para mim, por enquanto, assim, martelo batido, é o Flamengo o adversário. Os outros adversários mas é que o torcedor do Internacional, Inter... Pedro, só mais criou uma expectativa. Né? O Internacional vai ter ainda uma desvantagem. Eu falei isso ontem. O Internacional é um time movido a grito ao seu torcedor. E ele vai enfrentar o Beira-Rio sem público. Então o Inter precisa mudar e para ontem. Para ontem. O homem tem que olhar para lá e ver as peças que ele tem e montar um time com as características, com a peça que ele tem. Esqueça o modelo. Quando ele for para o Real Madrid ou para o Barcelona, ele coloca o modelo dele em jogo. Ele vai lá no presidente e diz, olha, eu quero o Messi. Aí tu faz o teu modelo. Aqui não. Aqui não tem dinheiro, não tem nada, é com o que tem. Com o que tem, tu tem que te adaptar. E isso parece que não está incutido na cabeça dele. Mas tu concorda, Guerrinha, que assim, que se a gente olhar ao redor, assim, a gente não vê muitas luzes no cenário brasileiro, tirando o Flamengo, talvez, o Atlético. Mas isso é uma coisa. Eu acho que o Campeonato Brasileiro tem dois favoritos. Tem dois favoritos. O Flamengo e o Flamengo. O Flamengo e o time B do Flamengo. É, isso aí, eu concordo contigo. Boa. Eu concordo contigo. Mas o Flamengo tem uma mudança mas, assim, de técnico. Então, se tu tem o cenário em volta, a gente olha os times que estão jogando, o que eles estão jogando agora, que é a amostragem que a gente tem de 2020, né? Campeonato estadual, alguma coisa de Libertadores. A gente não vê um futebol tão acima das idas e vindas de que Grêmio e Inter estão apresentando. Mas isso é outra coisa, Diogo. Diogo, isso é outra coisa. O problema é o seguinte, o que tu podes fazer no Internacional? Tu pode ser como tu fosse na quarta-feira, ou tu pode ser muito melhor. Quer dizer, quando ele bota o Musto atrás dos zagueiros, a sensação que eu tenho é que o Inter joga com 10. Porque a inutilidade do Musto naquele sistema, dando a bola pro Bruno Fux ou pro Cuesta, recebendo, dá para um, dá para outro. Aí o Inter tem 65% de posse de bola. 40% desses 65 é o Inter trocando bola do Musto com os zagueiros. Então o Inter pode ser melhor com o que tem, é isso? Pode, saindo deste modelo aí, que eu concordo plenamente com o Guerrinha, eu detesto esse modelo aí. O que eu acho, assim, Pedro, é que talvez a questão não seja tanto o Musto fazendo a saída de bola entre os zagueiros, mas seja o Musto em si. Porque assim, quando o Grêmio, por exemplo, quando ele joga com um adversário então muito tira fechado, o Musto, né? Não, é isso aí. Quando tu tem um adversário que joga muito fechado atrás, às vezes o Grêmio faz essa saída de 3 aí. Só que quem vem pegar a bola aqui é o Maicon, o Matheus Henrique. Eles têm, como o Guerrinha várias vezes disse no Sport São Media, eles têm o primeiro passe, eles têm o passe vertical, eles não jogam só pro lado e para trás, eles são mais ágeis, rápidos. Então tu tem saída. Então talvez não seja necessariamente a saída ali com os zagueiros, mas o cara que faz a saída, ele tá lento. O Musto tá lento, ele fica no mano a mano, ele perde a bola, ele não tem confiança de dar o passe para frente, porque ele vai errar. Talvez seja o Musto e não o modelo em si da saída de bola. Eu acho que o Musto pode sair do time, sim. Tem uma questão que a gente cobra muito como tu tem que dar a saída de 3, né? E é algo comum a saída de 3, que a gente tá vendo aqui, porque ele trouxe, mas a gente, na Europa, o campeonato todo, quase todos os grandes times fazem essa saída. Mas tu precisa ter movimentação, e aí que eu falo da mecânica de jogo, porque os meias eles têm que trocar de posição, daqui a pouco o Bosquilha tem de vir buscar também, o Marcos Guilherme tem que aprofundar, entendeu? O Inter está muito estático,
Os zagueiros pegam a bola e por isso que eles ficam trocando. Aí eles ficam trocando atrás. Um pro outro. Aí a questão é de ter a mecânica de jogo, que ele vai ter que apurar, ele vai ter a que posse melhorar. de bola do Inter no último Grenal, ela foi certamente, para pegar no Footstats aí, é do meio para trás. 65%. Nenhuma dúvida. Não, ela é maior que a do Grêmio. Pelo Grêmio. Ela é maior que a do Grêmio. Pelo Grêmio. Eu E até o chego a te pelo dizer, Grêmio. me surpreendeu negativamente a maneira com que o Inter não conseguiu ter a bola como ele tinha tido em outras oportunidades. Porque dessa vez, a bola ele até tem, tanto é que ele ganhou aí em posse, principalmente depois que o Grêmio faz gol, né? Ele acaba ficando mais. Mas é uma posse entre o Musto, o Bruno Fux, aí devolve pro Rodinei, aí volta pro Bruno Fux, aí dá no coisa, aí de repente chega até ali, um pouquinho na frente ali pro Denilson, aí já volta. Porque aí, cara, é uma posse de bola estéreo, cara. Quando a bola vai pro Moisés, o Moisés Vocês todos participaram, ouviram o Grenal. O Internacional saiu perdendo por 1-0, teve uma chance de empatar boa com o Galhardo, que errou. Aí no segundo tempo, quando o Internacional, no desespero, partiu com tudo, o que fez o Renato? O Renato colocou o Isaac, e a gente vai dizer, o Isaac no lugar do Jean-Pierre. Sim, por quê? Para adiantar um pouco o Grêmio e não sofrer a pressão. Sabe o que aconteceu com isso, com a boa saída de bola do Internacional? O Lomba brilhou. O Lomba foi a grande figura na parte final do jogo. Então tá errado, rapaz. Não passou só pra mim o jogo, passou pra ele tava lá, ele viu ao vivo. Então tem que mudar. Tem que mudar. Não, meu modelo é esse, meu amigo, teu modelo era esse. Tu vai mudar o modelo do Odair. Eu conversava com o Odair gosta de jogar com 6 atacantes pra atacar, fazer 9-0 cada jogo. Aí ele veio pro Internacional, olhou lá e disse, não, esse time aqui nós vamos fechar a casinha. Esse time aqui, primeiro, nós vamos jogar com uma intenção para não perder. Em Guerra, eu vi Sabe o que aconteceu? Ele até Grenal ganhou. Até Grenal ele ganhou. Ele ganha de 2-0, né? Em Guerra, eu vi um Colorado dizendo assim, com o Odair ao menos eu não tinha esperança. Tipo, eu sabia como é que a gente ia jogar. Pelo menos agora o Cudê, porque tipo assim, o que se criou no pré-Grenal era que não, acho que muita gente, não, o Inter vai ganhar, é favorito, vai dar e tal, e não ganha. Tanto é que são 3 derrotas. Mas é que é um time que está construído há 5 anos, né, Duda? É um ciclo. Assim como lá atrás no Nilmar, Tyson, mas o Grêmio montava time, o Grêmio lutava e o Inter ia lá e encaçapava. São 3 Grenais. Com um time que tem 5 anos, tudo bem, Pedro, mas assim, são 5 Grenais, 9 Grenais, né? 4 esse ano, 5 no ano passado, que também tem uma participação do Odair aí, né? E o Odair também no começo dele, dos primeiros 3 Grenais é 2 empates e um 3-0 pro Grêmio. E o Odair salva a pele dele num Grenal em que ele arma um retrancão e aí ele consegue dar sequência ao trabalho. Mas desse time aí do Grêmio... O alicerce... Desse time, o goleiro mudou, o lateral direito mudou, o volante ao lado do Maicon mudou, o meia de ligação mudou, o extremo pela direita mudou e o centroavante mudou. O Alisson mudou, o Diego Souza mudou. Mas o Alisson mudou quando? 2018. Pô, então não, o Alisson não tá aí há 5 anos, na terceira temporada. Tá formado há 5 anos. Falou que tá há 5 anos, há 5 anos eu descalço. Não é 5 anos, tá? Não, é 5 anos sim. A espinha dorsal do Grêmio, ela tem 5 anos. O DNA de jogo do Grêmio tem 5 anos. Opa, agora tudo bem. Agora tá, a ideia, sim. Mas o time mudou. O Jean-Pierre treinava. A ideia, sim. Mudou. Não, a ideia eu concordo. A ideia é essa aí, é 2-3-1, é tentar passar. Isso sim. O Jean-Pierre, por exemplo, e o Matheus Henrique, que entraram, que são os meninos, eles estavam treinando no dia a dia. Eles não estavam alijados do processo. Eles estavam treinando, eles estavam ouvindo, eles estavam vendo como acontecia, estavam no vestiário. Tem uma continuidade de trabalho. O Matheus e o Jean sobem em 18, Léo. Eles fazem, eles fracassam no gauchão da transição. Tá treinando, tem a continuidade do vestiário. A ideia eu concordo contigo. Agora, o time não é o mesmo, não, cara. Tu tá inserido no grupo, tu tá ouvindo a pré-eleção, tu tá conversando com o auxiliar, tu tá treinando no time de baixo, que treina como o time de cima, tu tá recebendo as dicas, tu tá recebendo os ajustes. E isso é DNA de vestiário. E o time precisa de DNA de vestiário. O Inter rompeu com o processo, tinha uma ideia de jogo com o Odair que
que eu considero que até deu certo. O Inter foi vice-campeão da Copa do Brasil. O Inter saiu do ponto zero e foi vice-campeão da Copa do Brasil. Uma outra ideia de jogo. E agora tu interrompe. E no meio dessa interrupção tem uma segunda interrupção de 4 meses. Ele está retomando o trabalho. Nós temos quantos dias de retomada? Né? 4 meses para todos, né? Para todos. O Grêmio tem um DNA de 5 anos. Tá, deixa eu lembrar aqui. O Internacional tem o Potker a 3. Joga o Potker, rapaz. O Potker é a primeira opção de banco. Não, o Lomba tá aí também, o Vitor Cuesta tá aí também, o Edenilson tá aí também. Mudou tudo. O homem tá errado. A grande, eu vou te dar a pá de cal que o homem tá errado. 4 grenais, 3 derrotas, nenhum gol marcado. Um time que é intenso, ofensivo, que marca adiantado. Tá errado. Quando ele pegou um time de qualidade, ele lançou. Mas ali atrás então ele estava certo, Guerrinha. Ali atrás ele estava certo. Claro, ali com o Aimoré tá certo. Com o Aimoré tá certo. Se tu entregar o Internacional... Se tu entregar o Internacional, entendeu? Pra mim, pra treinar contra o Aimoré, eu faço 3-0. O Grenal de 12 de março, ele saiu, o Inter, olha que cara, o Inter comandou até a briga, o Inter foi melhor, teve bola no poste, o Vanderlei salvou o chute do Bosquilha. Aí, perdeu, não vale mais nada. O Grenal tem um peso? Tem, mas o mundo não começa e não acaba no Grenal. Tá, não, mas deixa eu te lembrar aqui. A cada derrota no Grenal, não vale nunca vai ter time. O pessoal dá uma informação, Pedro. Tu não tenha nenhuma dúvida que quando perdeu, não vale mais nada. O futebol é resultado, rapaz. Tu não sabe disso, tu tá há quantos anos nessa posição e não sabe que futebol é resultado. O resultado é consequência. Resultado é consequência. Como é que tu derruba treinador? Resultado é consequência. Como é que tu derruba treinador? Aqui no Brasil, se derruba treinador a cada semana, porque estoura sempre no treinador. Até porque o dirigente precisa livrar o dele. Porque o cara não tem olhos azuis, é por isso? Não porque é. Por que tu derruba o treinador? Eu vou te dar um exemplo. Tem olhos azuis? Mas a gente tem que avançar, Não dá para trocar de treinador a cada derrota. O Grenal é importante? Claro que é importante. Mas não é isso que eu tenho. Eu não estou pedindo para trocar o treinador, eu estou pedindo para o treinador trocar o modelo. Quer ver, por exemplo, o Jürgen Klopp, tá? O Jürgen Klopp. Ele chega no Liverpool e ele padece até conseguir estabelecer. E hoje ele é o melhor time do mundo. Ao ponto de que o Guardiola deu uma entrevista e disse, o pior time que eu enfrentei na minha vida foi o Liverpool. A demissão do técnico do Inter. Deixa eu chamar o comercial. Quem pediu demissão, nós pedimos que ele troque o modelo. O modelo dele é de arquivo, largue lá na Praça da Alfândega. Então tá, uma hora 40 minutos. Uma hora 40 minutos, deixa eu chamar o intervalo comercial. Vem logo depois do intervalo comercial com o Duda Garbi. Chegou o Gimoal com 70 aerossol. Pedro, eu ia falar ali na volta do intervalo, aliás, antes do intervalo, o Grêmio tá emprestando pro Dallas o Felipe Mediolaro. Meu Deus, eu sempre erro sobre o nome, mas é o Felipe, que é da seleção brasileira também, né? Junto com o Caio Henrique, com o PP, com o Matheus. E ele tá indo pro Dallas, o Dallas, lembrando, é o clube do Bressan, e também do André Zanota, que foi executivo do Grêmio por um tempo, até recente agora. Então, bom, não é uma informação assim, porque o Felipe, ele jogou apenas 2 jogos, né? No time principal. Mas é um jogador de seleção brasileira, então acho que vale o registro. O Felipe está indo jogar no Dallas. Sem dúvida. Diogo Oliveira, nós ouvimos atentamente, Diogo Oliveira, a discussão ampla, quente, não agressiva, claro, porque é uma discussão de ideias, do Guerrinha e do Leonardo Oliveira. O que sobrou para ti dizer no meio dessa bronca que deu aí antes do comercial? Eu acho que o Inter tem que mudar peças. Isso é do jogo. Se o resultado não está acontecendo, se o rendimento não está acontecendo, tem que mudar. O próprio Cudê fez mudanças. Ele tinha Musto e Lindoso, não estava funcionando. Ele sacou o Lindoso, colocou ali o Edenilson. Não, mas aí é brincadeira. Os dois juntos era brincadeira. Pois é, mas é uma mudança, entende? Então, assim, quando as coisas não acontecem, quando o rendimento é abaixo, ou quando o time oscila demais, tem que mudar. Não é nenhum problema disso, assim. Isso não quer dizer que vá ser incoerente, mudar o conceito. Eu também não acredito que ele vá mudar o jeito de jogar. Mas ele pode e deve, esse debate a gente já teve lá atrás, de olhar que peças usar nesse esquema, né? E se eventualmente o esquema, o modelo, se repetir em erros, bom, aí ele tem que pensar em mudar o modelo, né? Também não tem uma outra coisa. Tem uma outra coisa, Diogo, que a gente não falou.
Tem uma outra coisa que a gente não falou, que é o seguinte: quando ele chegou, a gente imaginou que ele fosse aproveitar os meninos. Agora ele tem o recurso do Potker, quer dizer, ele mostra um certo retrocesso, porque os meninos do Inter são campeões brasileiros, é importante lembrar isso. Deve ter alguém bom lá, né? Para ser campeão brasileiro. Olha, Pedro, tem mais chance, eu acho. Não, e quem sabe, Diogo, essa contratação do Yuri Alberto não venha justamente para ter essa peça, né, mais jovial no ataque mesmo. Obviamente a gente já sabe que ele vem como reposição para o Guerreiro, que vai ser, né, convocado direto, assim. Mas a contratação desse guri eu enxergo como uma boa alternativa para pelo menos ter um atacante efetivo no lugar do próprio Potker, né? Não, isso é uma possibilidade, mas, e os meninos? Não é a salvação da lavoura, Pedro, mas pelo menos é um ponto positivo, né? Não é o caso de salvar a lavoura, o caso é de tu montar um time com um modelo para o qual tu tem os jogadores. É isso que nós estamos discutindo. Nós entendemos, alguns entendem que o modelo que ele quer implantar, que é um modelo tão bom quanto qualquer outro, ele não tem os jogadores para fazer. Essa é a colocação que a gente faz. E a utilização dos jovens, que no primeiro momento se imaginou aconteceria, diferente daquilo que fez atrás o Odair Hellmann, ela acabou não acontecendo. No Grenal, ele se socorreu do Potker. Ele não quis o D'Alessandro, que é veterano, e não quis os jovens, porque nem sei se botou no banco, parece que o Praxedes... Mas é que os jovens, Pedro, eles tinham que ter entrado antes. Assim, por exemplo, o Peglo, o Praxedes, eles tinham que ter recebido outras oportunidades antes. O Guilherme Guedes entrou no Grenal, cara. Isso, exato. Este é o exemplo. Não tinha Pedro, Cortez, só o Guilherme Guedes. Uma das questões assim, que interfere claramente no ciclo que é do Grêmio e que já foi do Inter, né? Porque a história do Grenal, ela é feita de ciclos com espasmos. Então lá nos anos 90, ciclo do Grêmio, o Inter vai lá e belisca uma Copa do Brasil em 92. Aí depois, na virada dos anos 2000, o ciclo é do Inter, o Grêmio quase foi campeão da Libertadores em 2007. Eu também tenho ciclos, eu já tive ciclos assim, que todas as mulheres quiseram me namorar e outros ciclos que elas não quiseram. Faz uns 40 anos, faz uns 80 anos que passou o primeiro ciclo. E os espasmos, conhecidos como períodos de baixa. Do Pedro. Os espasmos são só do Pedro. Meu ciclo está 50 vezes maior que o do Internacional. Mas Pedro, só para fechar o raciocínio, e nesses momentos aí, quando o Inter estava bem no seu ciclo, vinha meninos, Pedro, do Brasil inteiro, eu lembro, eu era setorista, vinha meninos do Brasil inteiro querendo ser o novo Pato, o novo Daniel Carvalho, o novo Nilmar, o novo Damião, o novo Sobis. E agora é o contrário, vem meninos do Brasil inteiro, e mais, os meninos queriam ser esses jogadores porque sabiam que eles tinham espaço para aparecer e para serem negociados. É o que está acontecendo no Grêmio agora. Os meninos vêm do Brasil inteiro, Cebolinha não é gaúcho. Mas o Inter é campeão brasileiro. O Inter é campeão brasileiro. Mas é o que eu estou dizendo, Pedro. Os meninos do Inter, eles acabam não encontrando espaço. O Peglo, o Praxedes, eles poderiam ter recebido chances. Né? Mas é que não adianta botar no Grenal. Tem outros jogos para colocar antes. Coloca antes. Então, Teve jogo aí com o time B. Ele até vem usando, né, Diogo? Ele rodou bastante na primeira parte. A questão toda é que ali até saiu jogando alguma vez, Léo. Me diz um jogo que o Peglo foi escalado como titular. Mas o Peglo tava com problema na coluna, Diogo. Nem o Praxedes. Não, mas ele entrou, ele jogou. O Praxedes não teve problema na coluna. Treinando. O Peglo tava com problema na coluna. Ele vai no período da quarentena só em fisioterapia. E ele volta agora, e ele entrou no segundo tempo. Não volta agora. Ele voltou antes, Léo. Ele voltou antes da parte de treino conjunto. Tem 17 anos, ele estava bem. Problema na coluna. Não quer botar o Pego, campeão mundial sub-17. Diogo, mas ele estava com problema na coluna. Não tem problema criticar o Cudê. Pode criticar, não tem problema. Só um pouquinho. Parei, Diogo, só um pouquinho. Eu acho que o Peglo e o Praxedes são jogadores que têm a oportunidade de ficar o Peglo, o Praxedes. Tem outros jogadores também que eu acho que dá para colocar, entende? Só vamos recolocar uma coisa aqui, Diogo. Porque tu tem um ciclo que não tu tem um ciclo do Inter que precisa usar melhores os meninos da base. E o Inter está demorando para fazer isso. Só te sabe? peço uma Se ele não fizer, ele vai ter. Não tem. Diga lá, Léo. Só vou te pedir um favor. Não faz mais isso, cara.
Não faz mais isso. O quê? Ah, não tem problema criticar o Cudê. Parece que eu tô aqui defendendo o advogado do Cudê. Não é isso. Eu não então, tô dizendo assim, não usa mais, porque pra quem tá ouvindo... Pra quem Léo, tá tá ouvindo, alterado alguns parece... dias, Léo. Não tô ranzinza nem alterado. Eu tô dizendo o só um seguinte, pouquinho, cara. eu tô dizendo que as críticas, eu tô dizendo assim, quando a gente analisa um trabalho, tu pode eventualmente fazer críticas e elogios, que é como tu Claro faz. que pode. E Como eu faço, é o que eu tô dizendo. Há pouco eu critiquei, é o que eu tô dizendo. Só que quando tu diz que não, também pode criticar o Cudê, parece que eu tô aqui fazendo uma defesa ostensiva não, isso é uma brincadeira do Pedro. É uma brincadeira do Pedro com o cudezismo. Relaxa. Isso é uma coisa. Assim no normal. Isso é uma brincadeira. Coisa. Então, isso é uma a coisa. questão dos jovens da base, o Grêmio está usando e o Inter não está usando. E o Inter precisa fazer isso, porque ele tem jogadores, como o Pedro disse, são campeões brasileiros da Copa São Paulo, antes era campeão de aspirantes, ele tem que dar uma acelerada nesse processo, porque senão ele vai atrapalhar. Eu só vou frisar bem que pode criticar o Cudê. Eu não sou advogado do Cudê, eu não sou irmão, filho, pai do Cudê. Eu só faço uma defesa de uma ideia de jogo. Eu não falei nada de filho. Mas falei nada de filho. Não falou, mas a partir do momento que também pode criticar o Cudê, parece que eu não critico, ou que eu não deixo criticar. Não parece nada. É pra criticar. Não parece nada. Não, mas ficou parecendo. Pra quem tá ouvindo, ficou parecendo. Não ficou. Então assim, não faz mais. Tá? Não ficou. E outra coisa. Tenta dar uma relaxada, é um debate tranquilo. É um debate. Eu tô relaxado. Deixa os outros falarem também, não tem problema, não precisa falar sozinho. Mulher nesse angu. A hora de criticar o Cudê é agora. É agora. Que o homem vem de 4 Grenais, 3 derrotas, 1 empate, nenhum gol marcado. Uma perda de 2 turnos do Campeonato Gaúcho. A hora é agora. Não finalista, Se não criticar ele agora, alertar ele, inclusive agora, para que o modelo dele está errado e que ele possa entrar nos trilhos e acertar o Internacional, depois não adianta. Agora, nós não estamos fazendo isso contra o Cudê. Eu nem conheço, nunca falei com ele, entendeu? Eu só estou dizendo, e acho que todos devem comungar da mesma coisa, que o momento é péssimo. E se o momento é péssimo, tu tem que melhorar ele. Como é que tu melhora ele? Com mudanças. Qualquer empresa age assim. Não é nenhuma novidade. Errar, todos nós erramos a todos os momentos. Ele está errando. Então ele precisa parar e ver aonde está errando para corrigir. Só isso, mais nada. Pedro. Santaninha. Saudade que eu tava do antigo sala de redação. Finalmente uma briga, Santaninha. Brigas, esse programa bunda mole, Santaninha. Eu quero, Pedro, deixar uma coisa muito clara, Pedro. Tava bunda mole o sala de redação. Pedro. São brigas de ideias. Brigas de ideias são sempre bem-vindas. Guerrinha, eu quero te dizer Ninguém uma coisa. pode pensar, porque se todo mundo pensasse da mesma forma, o sala de redação não seria o sucesso que é. Tava fechado. Pedro, eu quero te dizer uma coisa, Pedro. Se o Cudê não conseguiu deixar o Internacional intenso, ele conseguiu deixar o sala de redação intenso. É verdade. Ele trouxe a intensidade para o sala de redação. Até que brigas, xingamentos. Porque estava muito ruim esse programa. Tá péssimo o programa. Não, agora tá bom, Santaninha. Agora tá bom. Obrigado. Tem briga. Obrigado, Cudê. Se não fosse a pandemia, se pegava soco. O Diogo, o Guerrinha e o Leonardo Oliveira. Pedro. É o que tá faltando. Claro. Cadê o Davi pra eu socar o Davi? Fugiu. Davi fugiu. Davi se mandou. Davi cagão. Davi cagão. KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para fazer teus palpites. Shows, Vinícola Aurora, vinícola mais premiada do Brasil. Presente pro seu pai também, hein? Olha, aquele vinho reserva da Aurora, mais um galeto Mamamia nesse domingo. 30 mil, é só ligar. Tem também Grupo IESA, e a promoção de Nissan Kicks com preço de nota fiscal de fábrica. Últimas unidades, corra lá, hein? Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. Facta é dinheiro na mão, tá? Ruder, proteção e segurança há 48 anos. Zafari Bourbon e Gimo Álcool 70 Aerosol. Andressa Xavier.
Ô Pedro, eu estou acompanhando aqui as notícias pelo mundo e a Rússia está dizendo que vai conceder o registro para a primeira vacina contra a Covid-19 no dia 12 de agosto, portanto já na semana que vem. O anúncio foi feito pelo vice-ministro da Saúde do país e os médicos e idosos terão prioridade na vacinação. Moscou é espetacular, né? Moscou é uma cidade espetacular. É, maravilhosa. Embora tem toda essa O questão Pedro já fez a dancinha dele lá na Copa, fez aquela onda toda só para ser prioritário na vacina. Claro. Foi em Rostov, né, Pedro? Foi em Rostov, estreia, né? A dança foi em Rostov. Cantou também por lá, Pedro? Não, porque não tinha público, né? Mas e porque seria preso. Não, né? tu cantou lá em Samara. Porque lá tem lei. Lá tem lei. Cantei. Lá os caras cumprem. Claro, cantei pros mexicanos. Samara no hotel. Jalisco no Terrares. Se vocês quiserem, eu canto pra vocês também. Não, valeu, obrigado. Valeu. O técnico da seleção mexicana, o colombiano que comandou o São Paulo, comandou o Nacional de Osório, né? Juan Carlos Osório. Ele estava ali, porque nós estávamos no mesmo hotel da seleção mexicana, e ele estava ali conversando com os jornalistas, torcedor, daqui a pouco o Pedro começou a cantar, ele parou de conversar com as pessoas. Tá aí a derrota. Né? Tá aí a derrota do México. Mexeu do Brasil. Claro, mexeu com os nervos do treinador. Mas tu tinha que ver o seguinte, eu botei um chapéu daqueles de aquele sombreiro, tá? E ensaiei, Jalisco, Jalisco, Jalisco. Tu tienes tu novia, es Guadalajara. Pô, os caras se abriram, me aplaudiram. Coisa foi nessa parte do Guadalajara, Léo, que o Osório tremeu ali. Essa parte. Sempre tem um palhaço na delegação, né? Claro. Em 98, Pedro, tu não vai lembrar, em 98 a gente foi fazer aquele jogo Grêmio e Chivas. Foi a primeira vez dos mexicanos na Libertadores. E um dos jogos foi em Guadalajara. Lembra até que teve aquele episódio na arquibancada que o Cacalo discutiu com... O Cacalo, presidente do Grêmio, discutiu com um torcedor que era brasileiro e tal. O Cacalo discute. O Cacalo discute. O cara era o Colorado e ele passava com a camisa do Inter na frente. Os mexicanos, muito comportados, achavam engraçado aquilo, né? Que não é o hábito deles torcer daquela forma. Daqui a pouco, ele foi quando ele voltou na terceira, o Cacalo pulou uns 4 lances da arquibancada. Foi uma confusão. Mas o Pedro, lá em Guadalajara, ele entrava no hotel, a gente estava hospedado num hotel onde ficam os clubes, um hotel 5 estrelas, e sempre que ele entrava, ele cantava Jalisco de Guadalajara e parava o hotel, as pessoas ficavam olhando assim para ele. Não, e também acompanhado pelos mariachis. Parava porque os caras iam na recepção fechar a conta, é isso? Viu, Guerrinha? Lá na praça central da cidade de Guadalajara tinha um grupo de mariachis. Eu fui lá, claro, exibido, palhaço, bobalhão, me coloquei à disposição dos caras e cantei. Fazer o quê? Tu cantando em hotel, o hotel dá desconto, Pedro. Leonardo Oliveira, te defende dessas acusações de que o sistema do Cudê não é bom. Te defende, pelo amor de Deus. Tem que dar tempo, Pedro. Vamos dar tempo. Tem que dar tempo. Ele está azeitando a máquina ainda. Ele está azeitando a máquina. É um processo longo. A gente estava falando da questão dos meninos da base, né? Azeite de oliva, né? Exato, não. Um extra virgem. Extra virgem. Não, extra virgem. Mas a questão dos meninos é que a base do Inter. Eu me lembro lá em 2017, quando essa gestão assumiu, eu fiz uma entrevista com o Roberto Melo. E aí ele, na época, era o vice-futebol, e ele estava assustado que a base nós precisaríamos reconstruir. Porque o Inter, ali naquele período de 2016, ele começa o ano com um time de garotos, né? O D'Alessandro vai pro River. E aí o Inter promove, acende, Ferrarez, Andrigo, e o time até ganha o Gauchão. Mas aquela geração do Inter, o Ferrarez tem contrato com o Inter ainda, né? Até agora, final de 2021. E o Andrigo teve até o final do ano passado. O Andrigo até o final do ano passado. Esses jogadores, eles não conseguiram se estabelecer. Porque foi uma mosca aí. Tem uma mosca aí. Tem alguém com o microfone perto de algum equipamento. Era uma mosquinha. Mas não é então, varejeira. A questão do Inter é que esses meninos que agora estão começando a subir, eles são categoria 2002, 2013, meninos de 18, 17 anos. E por isso seja um pouco mais lenta a transição. Porque os meninos que estão no Grêmio, eles já são da geração 2000. São, né, um pouquinho antes, 98. Já são meninos, o Isaac, que fez gol em Grenal, tem 22 anos. Né, já veio formado, é verdade. Veio pro Sub-20, mas veio pro Sub-23 do Grêmio. Veio do São Bento, mas são jogadores mais lapidados, né?
É que o Inter precisa reconstruir a base que tem bons valores. Né? Tem bons valores, mas é um tempo, é um processo. Tem uma ideia agora também, né, Léo? A gente já falou bastante aqui que o processo de lapidação dos jogadores mais jovens ele tem que ser um pouco acelerado, né? O Inter está tentando fazer isso, colocar jogadores com 18, 19, 17, claro, 18 anos, enfim, o Praxedes, porque ele tem que fazer. Esse processo é assim, o mercado está pedindo isso. Mas aí, Diogo... Tentar dar uma rodagem antes... Aí cai naquela dificuldade que tu citasse antes na outra parte do programa. E é o time montado. E como veio uma nova ideia de futebol, diferente daquela que tinha o Odair, sendo boa ou ruim, é uma nova ideia. Depois vamos discutir se ela é boa ou ruim, se ela é adequada ou não. Mas para lançar jogadores é um pouco mais complicado do que os lançamentos que o Renato consegue fazer no Grêmio com muito sucesso. Com muito sucesso. Tanto que o Grêmio vende jogador, faz dinheiro. O Grêmio vai ter um baita superávit no ano de pandemia, uma coisa impressionante que acontece no Grêmio. Só que agora ele quer contratar 4 jogadores, Duda, fiquei sabendo. O Grêmio quer um volante também, um volantão, alguém que lembre o que foi o Wallace e o que foi o Jailson, alguma coisa parecida, assim, um jogador dessa característica. Tem um outro jogador que eu tinha uma informação no ano passado, que é o Robinho do Cruzeiro, que ele, até o Zé deu esse dia na coluna. Ano passado a informação que eu tive é que tanto ele quanto o Edilson tinham conversado com o Renato antes do jogo Grêmio-Cruzeiro, tá? Eu tô dando aqui porque, cara, isso já faz mais de 6 meses. No jogo Grêmio-Cruzeiro, ele rompe o ligamento, ele tem uma lesão bem séria, foi até na arena esse jogo. Foi na arena, né? Foi na arena, é uma lesão séria. Bom, a partir dali acabou, né, a coisa. O Edilson flertou muito fortemente, ou seja, a informação que a gente tinha era correta. O Edilson foi até os 45 do segundo tempo e acabou não vindo, né? Porque ali ele acabou não vindo. Então, assim, o Robinho acho que está recuperado. Eu não duvido nada que o Robinho seja um desses daí, né? Um desses caras a ser contratado. Agora, o restante, vamos lá. Esse dia eu estava discutindo com o Potter no Bola. Se o Grêmio tivesse satisfeito com o Cortez e o Guilherme Guedes, não trazia o Caio, né? Então não é demérito pro Guilherme Guedes chegar para ele dizer, nós vamos contratar um lateral esquerdo, tá? O Grêmio já tinha essa ideia. Não, aí embora é o Guilherme tenha, né? Isso, eu ia chegar lá. Tem 3 competições, né? Perfeito, é isso aí. Matou. Quantidade também, então é só para às vezes o moleque achar assim, não vão me usar. Não. Muito jogo, muita frequência, vai precisar. Mas tem que cuidar, Pedro, porque quando tu quer contratar quantidade, tu acaba caindo no jogador que não acrescenta nada tecnicamente. Esse cuidado tem que ter, né? É o Natanael no Inter. É o Natanael no caso do Inter, por exemplo. Mas assim, ainda sobre a base do Grêmio, tem alguns jogadores, Léo, a gente estava falando, o Grêmio revela muitos jogadores. Tá bem, alguns são preparados, Matheus Henrique, PP, o Everton antes do Pedro Rocha e outros jogadores, certo. Agora, alguns são aleatórios, é ocasião. O Guilherme Guedes não jogaria. Se o Caio Henrique não volta lá para Madrid... Se o Cortez não tem Covid... Tem toda a razão. Não pega Covid, ele não estava jogando até agora. Não, o próprio Darlan também já teve oportunidades que também não foi vontade, assim, vamos falar um português claro agora, e não tem problema, é isso aí mesmo. Não é assim agora, também. Darlan e Matheus Henrique, não é botar os dois juntos, porque se cogitou isso no lugar do Maicon, mas não fica com 2 volantes muito baixinhos, os treinadores não gostam muito disso, né? Mas essa é uma mudança que o Grêmio está fazendo de conceito de volantes, né? A partir do Wallace, que tinha mais aquela, embora saísse para jogar, tivesse gol de fora da área, o Grêmio mudou o perfil do volante. Não, e o Jailson. O Grêmio já jogou, né? A dupla Maicon e Arthur. O Maicon é um cara que tem 1,80 m, né, Duda? Não deve ter mais do que isso. 1,82 no máximo. Não são 2 jogadores não são 2 pilares na frente da defesa. São 2 jogadores até de uma boa estatura, o Arthur mediana, mas que sabiam jogar. O Grêmio muda esse conceito, né? Eu não vejo nenhum impeditivo na questão, por exemplo, do Darlan jogar ao lado do Matheus Henrique. Também não acho. Eu prefiro um volantão grandão. Mas o Maicon e o Arthur não eram. Eles jogaram. O Maicon é grande, né? O Maicon não. Mas acho que o vôlei mas ele não fica parado, né, Pedro? Ele não fica parado. Não é um cabeceador, embora tenha feito gol no Grenal de cabeça, mas sem pular. Ele não é um cabeceador, assim, um cara que na bola aérea seja incisivo.
Vocês estão falando de modelo. O modelo, para mim, ideal, tá, para ser o primeiro volante, é o Wallace. Ele é grande e sabe jogar. Chutava de fora da área, fazia gols. Esse é o modelo ideal. Agora, bom, se tu não tem, bota o Darlan, bota o Matheus Henrique. Os dois são tecnicamente muito bons. Daqui a pouco eles resolvem o teu problema também, né? Mas se tu tem um locutor maravilhoso que canta jazz, tudo bem. Mas se tu não tiver um baita locutor que canta outros... Vai o Pedro Ernesto. Não, tu bota um locutor que canta Vaneirão. Opa, preta. O Pedro tem... O Pedro tem razão. Um volante que seja grande, que saiba jogar, é o ideal. Porque tu também tem com ele a bola parada contrária, ele te ajudar no cabeceio dentro da tua área. Claro. Não, é o ideal, claro. O problema é ter o ideal, né? Mas é o ideal, claro. Aliás, onde é que anda o Wallace, assim? Vocês têm ideia, hein? O Wallace é na Udinese, Pedro. Udinese, da Itália. Udinese. O que eu ouvi é de um lateral. Mas a Udinese não tá bem, tá, Pedro? Só pra te avisar. A Udinese Pois não é. tá bem. Ah, e o Michael... E ele tava no Hamburgo depois que também, saiu né? do Grêmio, não tá bem, né? Bom, Ele teve Quem, na Pedro? Itália, né? o Michael, o Wallace... Ele, na real, ele vai pro Hamburgo, No Hamburgo ele não tipo foi assim, tão o bem. time dele não ajuda, né? Aí Tava ele vai caindo pra também, né? Udinese, caiu, né? Tá na segunda divisão. Pois é. Caiu. E teve um episódio que foi ruim pra ele, o técnico pediu pra ele jogar de zagueiro e ele se negou. Aí ele foi afastado, o time caiu e ele tava afastado. Depois ele vai pra Itália, Sampdoria, né, Duda? E agora tá na Udinese, que é um time médio. Cara, é um time assim, meio pra baixo de tabela, às vezes só, mas tá mal. Esse ano foi bem mal, assim. Cara, a Itália, vamos lá, né? A Itália, rapidinho, Pedro, a Itália, se o Atalanta não faz algo surpreendente assim, é a Juventus, há 10 anos a campeã, a Inter que resolveu melhorar, bom, e o resto é tudo japonês. Tudo japonês. Bom, o que não é japonês são os comerciais que nós temos para apresentar para vocês de produtos maravilhosos e de empresas inteligentes que anunciam aqui na Rádio Gaúcha. Voltamos em seguida. Às 19 minutos, esse é o Sala de Redação, sua última parte. Guerrinha, eu cheguei a dizer no comentário ao meio-dia que se Grêmio Internacional dependem da Copa do Brasil e da Libertadores para irem bem no Campeonato Brasileiro. Se fracassarem nessas duas, vão bem no Campeonato Brasileiro. Se não, fica aquela coisa assim, ó, falta 4 jogos, falta 6 jogos, falta 7 jogos, e então vão poupar no Campeonato Brasileiro e aí, bom, aí afunda, né? Eu utilizei uma meia brincadeira naquela hora que vocês estavam fazendo sobre os candidatos ao brasileiro, né? Claro que o Flamengo é o favorito. Mas o Flamengo talvez possa ter um inimigo que ele não imagina, que é o seu novo treinador. O Guerrinha enlouqueceu. Não enlouqueci. Se o cara não tiver o vestiário na mão, a coisa pode desandar. Então também precisamos esperar para ver o que vai acontecer com o Flamengo. O Grêmio e o Internacional, Pedro, me parecem que estão no... Mais o Grêmio, claro, não tenha nenhuma dúvida, que tem mais qualidade no momento do que o Internacional, estão muito parecidos com a maioria dos grandes que eu quero dizer, Palmeiras, Corinthians, né, São Paulo, esses times, o próprio Atlético Paranaense, esses times que vão brigar ali. Mas tudo vai depender muito no Campeonato Brasileiro do Flamengo. Se o Flamengo for o mesmo ou parecido com o mesmo do ano passado, ele vai ganhar de novo. Agora, se daqui a pouco o técnico que chegou não conseguir manter a unidade do vestiário, não souber ter a mesma malandragem para lidar com seus jogadores, pode daqui a pouco o Flamengo ter uma queda de produção. E uma queda de produção, mesmo sendo uma competição longa, pontos corridos, regularidade, ela acaba afetando. Então, eu acho que o Flamengo, que está à frente dos outros, sim, depende muito do novo comando. Dentre os outros, eu vejo o Palmeiras, apesar de não ter jogado nada, concordo aí quem fez a análise. O jogo Palmeiras e Corinthians é um jogo que a televisão não vai exibir de novo porque vai perder público. Não tem melhores momentos, piores. Um horror, foi um horror, né? Mas o Palmeiras tem grupo, o Palmeiras tem qualidade. E eu vou esperar para ver o Atlético. Eu acho que o Atlético contratou muita quantidade e nem tão grande qualidade. Eu vou esperar para ver. O Atlético está naquele caso,
está se aproveitando de um Cruzeiro que a gente não sabe o que vai acontecer, daqui a pouco, sei lá, nem subir para a primeira divisão consegue. E o América Mineiro tem lá, né, as suas restrições, é um time de segunda divisão. Vamos devagar com o Atlético, eu ainda vou esperar para ver o Atlético ser testado contra mais fortes. Mas só tem o Campeonato Brasileiro, isso é importante, hein? Faz uma diferença. E assim, né, Pedro, vai ter... Ontem teve a reunião do Conselho da Conmebol, né? E a Conmebol definiu que vai ajudar os clubes a pagar voo fretado, tá? Vai tirar daquele dinheiro que a FIFA destinou às entidades e criou e aprovou os protocolos. A Libertadores começa, assim, no dia 15. As delegações vão ter de ficar 72 horas apenas no local do jogo, né, na visita. E uma outra mudança, pode ter árbitro local no jogo. Daqui a pouco podemos ter um Daronco apitando um jogo do Inter e do Grêmio na Libertadores aqui. Porque eu não vejo problema nenhum, cara. Com a questão da pandemia, a ideia é diminuir o máximo que puder é só árbitro FIFA. É só árbitro FIFA, né? Eu não vejo, olha, não vejo problema nenhum nisso. Então, com a Libertadores confirmada no dia 15, havia uma pressão dos argentinos, porque os argentinos voltam a treinar segunda-feira agora, naquele mesmo processo. Acertaram, né? Acertado. Voltam a treinar segunda naquele mesmo processo que teve aqui no Brasil. Primeiro em pequenos grupos, eles vão ficar isolados nos centros de treinamento, e só os times da primeira divisão. E o Tigre, que é da segunda e está na Libertadores. Os demais vão esperar um pouquinho. A Argentina queria postergar o começo da Libertadores e não conseguiu. Então a Libertadores dia 15, Copa do Brasil. E com as viagens, o Inter está indo a Curitiba hoje de voo fretado. Porque teria que ir a São Paulo pela falta de voos, pela toda essa questão. Mas então, o Inter jogou a segunda divisão toda, né? O Inter jogou toda a segunda divisão, a Série B, com o voo fretado. Sei lá, eu acho que... Fala de novo, Pedro. Hoje o Inter foi para Curitiba. Fala de novo essa frase. Foi em voo fretado. Qual frase? O Inter jogou a Série B. Santaninha, o que tu achaste do programa hoje? Agora fala sério, só eu e tu, ninguém tá nos ouvindo. Essa briga que deu do Guerrinha, do Diogo e do Leonardo. Não deu Oliveira, briga nenhuma, não deu briga nenhuma. Briga. Fechou o pau. Deu confronto de ideias. Deu confronto de ideias. Guerrinha, a audiência voltou como se fosse os anos 2000, Guerrinha. Se abraçamos no vestiário depois. As pessoas mandaram mensagem perguntando: é o sala de redação, aquele antigo de novo? É aquele antigo de novo? Que coisa inacreditável. Brigas? Brigas, é um programa... cuspes, bengaladas, agressões, xingamentos, morais. Tu imagina a inveja do Davi, que deu bengalada e tal. É uma pena, Pedro Ernesto, é uma pena que o Davi não estivesse durante este programa. Eu ia dar uma bengalada virtual. Eu ia dar uma bengalada. Sabe, Pedro, quando tá tendo um bolo num lugar e eu aproveito para dar no outro, eu ia fazer isso, Pedro Ernesto. Claro. Agora, se não fosse virtual, fechava o pau hoje, não é? Pedro, tu viu? Tu viste que o D'Alessandro não quis entrar em confusão no Granal. Pedro, 2020 não é um ano fácil de se entender, Pedro. É verdade. Tá tudo diferente. O D'Alessandro ficou no banco, deu bronca, ele ficou no banco. O D'Alessandro não quis brigar, Pedro. O Leonardo que nem diz Andressa, não desafie em 2020. Esse ano não terminou. Que loucura. Bom, então vamos lembrar o seguinte, ó. Mais uma lembrancinha aqui para quem não se ligou agora. Hoje tem pizza, né? Hoje é... Tem. Hoje tem Champions League, Guerra. Tem. 4 da tarde, City e Real Madrid. City, Real Madrid, Juventus e Lyon. Ó, na KTO, bom, a KTO é presente, Guerra, fala. A KTO é Dia dos Pais, mas ela é uma mãe, ela quer dar dinheiro. Quer dar dinheiro. Bom, então eu vou jogar lá, vou me inscrever e vou jogar. @KTO_Brasil. Isso é no Instagram, né? Isso é no Instagram. Se tu quiser, entra direto no site KTO.com. K, né? A letra K. Os caras me mandam tudo, como é que se escreve? K, letra K, T, O. É a sigla.
Tá, e eu quero lembrar o seguinte, entra também no site da Facate, facate.br, porque dia 11 encerram-se as inscrições do vestibular da Facate, tá? Quem quer qualidade no ensino vai na Facate, tá certo? E como tem o Dia dos Pais, tenho duas lembranças importantes. Dá uma Aurora Reserva pro velhinho, e dá um Galeto Mamma Mia pra ele. Vamos tratar bem esse velhinho que cuidou da tua vida, que te colocou no mundo, que gastou um monte de dinheiro contigo, ô bobalhão. Tá? Agora, dá de volta, rapaz. Imagina o cara que tem um filho como Duda Garbi, paturar esta mala. O cara que foi pai do Leonardo Oliveira, mas que mala do cacete. Porra, tem que dar a Aurora e Galeto Mamma Mia pra esses coitados desses velhinhos, rapaz. Tá louco? Bom, vamos ver com o alemão aqui o que nós temos, porque tá chegando aí o Gaúcha Mais e certamente tem informações importantes.